prazer em conhecer Sexo na Web para você. Meu nome é Rose Vilela, eu sou psicóloga e sexóloga e hoje nós vamos falar de um tema que as pessoas sempre me perguntam, né? Doutora Rose, como é que eu sei quando é que eu preciso de uma terapia sexual? As pessoas ficam em dúvida, né? Porque tem terapia, psicólogo, então quando é que é uma coisa tão específica tratar das questões sexuais? Então hoje o programa vai tratar sobre isso. Se você tem alguma dúvida sobre sexualidade e relacionamento, manda agora a sua dúvida aí nesse link que está passando, que eu vou responder ao vivo para você que está em casa assistindo, tá bom? Bom, então, vamos falar aí um pouquinho do assunto. Quando a gente fala de terapia sexual, o que é que a gente aborda, né, na terapia sexual? A gente trata as inadequações sexuais. O que é uma inadequação sexual? Que coisa estranha, né? O que é inadequado sexualmente? Se as pessoas falam que entre quatro paredes tudo é possível? Bom, isso é meio relativo. Nós vivemos em uma cultura que algumas coisas são permitidas. Então, quando a gente pensa em sexo e sexualidade, a gente tem que pensar nas questões culturais do lugar que a gente vive, né? Isso inclui religião, as crenças que as pessoas têm desde pequenininha, o que é que ela ouve com relação à sexualidade, né? Uma coisa muito comum que a gente ouve ainda hoje é com relação à masturbação. Mas e masturbação? É uma coisa normal? Quem se masturba é doente? Dá pelo na mão? Que é isso que a gente ouve quando é criança, né? Que masturbação dá espinha, dá pelo na mão, tantos mitos, né, que se criam com relação a isso, que aí a pessoa cresce acreditando, né, que é pecado, que você está desperdiçando, que você vai ficar enfraquecido. Então, muitas vezes na vida adulta, a pessoa acaba tendo uma inadequação, uma dificuldade sexual por conta das crenças, das coisas que ouviu desde a infância, ou então aquela história, sabe, da menina que ouve a mãe, a tia, um comentário muito comum entre as mulheres, né? Olha, cuidado, não vai ter relação com ele, porque a única coisa que ele quer é isso, depois ele vai te largar aí, barriguda, né? Então toma cuidado com isso. Então isso são coisas que a pessoa vai ouvindo, ou então a mulher que teve um pai alcoólatra, né, que traía a mãe, então ela vai tendo esta referência de relacionamento e aí ela cresce super desconfiada, não acredita em ninguém, não confia em ninguém, principalmente alguém do sexo oposto, ou aquele menino, né, que cresceu vendo a mãe traindo o pai, muitas vezes a mãe precisava se prostituir, né, e aí ele via essa mãe tendo outras relações, também pode crescer, né, com algumas crenças de que mulher não vale nada, e aí, né, por diante. Então, essas inadequações têm a ver com as crenças que se ouviu ao longo da vida, com os hábitos, com a criação que a pessoa teve desde a infância, desde o momento em que nasceu, né, muitas vezes aquela relação mãe e bebê, como é que foi essa relação? Como é que se estabeleceu o vínculo? Você sabe que quando o bebê mama, você já viu a carinha dele quando ele está mamando? Que prazer que ele tem quando ele está mamando? Pois é, a criança, ela já tem uma sexualidade ali, mas não é essa sexualidade que o adulto entende. É uma sexualidade difusa, porque sexualidade tem a ver com prazer, com sensação. Então, quando o bebê mama, ele não só satisfaz uma necessidade biológica, que é a fome, como também a sensação de estar num colo aconchegante. Você já viu isso? Você já viu quando o bebê ele termina de mamar, que ele está satisfeito, que parece que ele tem até um orgasmo, às vezes ele está até uma tremidinha assim no beicinho, de tão gostoso que foi? E isso vai depender também da relação que ele estabelece com essa mãe. Não fique desesperada, às vezes você não conseguiu dar o seu peito, não tem problema, né? Se você não tinha leite por algum motivo. O importante é como você olhou para o olhinho deste bebê, como é que você estabeleceu contato com ele. É isso que é importante, o colo que você deu, o aconchego que você deu. Isso parece besteira, né? Poxa, mas é tão bebezinho, como é que isso vai
interferir na vida adulta? É claro que interfere, você não sabe como, porque a partir deste momento, este aprendizado, o ser humano chega na vida adulta, é dessa forma que ele vai estabelecer as relações dele, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade com contato. Você já deve ter ouvido, e muitas vezes você mesmo que está aí assistindo, às vezes tem uma dificuldade, né, do contato, do toque. Então isso muitas vezes gera uma inadequação na relação com o parceiro, com a parceira, né? Não pode me tocar. Sexo oral, né? Tem pessoas ali na relação que um quer muito fazer e o outro não. Por que será que não? Geralmente, quem se recusa ao sexo oral é a mulher. Por quê? Porque a mulher cresce com aquela história, né? De que a vagina é um lugar sujo, de que não pode pôr a mão ali, que ali é só para fazer xixi, que não pode pegar, que tem um cheiro ruim. Então a mulher cresce dessa forma. É claro, cheira mesmo. Os órgãos genitais cheiram, mas nada como um banho, um sabonetinho, né? Para deixar a coisa legal. Então, muitas vezes isso gera uma inadequação na relação da pessoa, tá? Então, assim, a terapia sexual, ela trata tanto dos conflitos pessoais, individuais, como também do relacionamento, né? Muitas vezes é o casal, quando uma pessoa, né, que ele tem um parceiro, uma parceira fixa, que aparece uma dificuldade, a gente não fala o fulano ou a fulana tem uma dificuldade sexual, a gente fala que o casal tem uma dificuldade sexual, porque se é casal tem uma parceria, então se um tem uma dificuldade vai gerar uma inadequação, né? Assim, automaticamente gera uma inadequação. Então o que a gente mais ouve, o que é mais comum são as disfunções sexuais. Mas o que é uma disfunção sexual? Então, uma disfunção sexual, vamos falar primeiro as masculinas. Então, pode ser uma ejaculação precoce, que é aquele homem que ejacula muito rápido, ou muitas vezes antes de penetrar, ou logo que penetrou. Então, assim, não tem um tempo específico. Você tem que ficar 5, 10, 15, uma hora tendo relação. Não. Na verdade, a gente estabelece pela falta de controle que o homem tem. Se ele não consegue controlar e satisfazer a sua parceira durante o ato sexual. É lógico que tem mulheres, né? Assim, de uma forma geral, o homem ele é um pouco mais rápido mesmo. Isso pensando na resposta sexual que ele dá, né? No desejo, no processo de excitação, que é aquele processo que ele tem a ereção, e depois chega lá no pico, ele ejacula, tá? E aí tem o orgasmo, enfim. A mulher, ela tem um processo um pouco mais lento, a excitação, né? O desejo, a excitação, então é um pouco mais lento mesmo. E se o homem ele não consegue ter o controle, dificilmente a mulher vai conseguir ter orgasmo, né? Até pelo processo de naturalmente ser um pouco mais lento. Então isso vai gerar uma inadequação nesta relação. O que nós temos também aí nas disfunções masculinas? A dificuldade de ereção, tanto para ter, né, obter, para ficar ereto, como para manter, porque tem homens que têm ereção, mas num determinado momento ele acaba perdendo esta ereção, ele não consegue manter. Por quê? São vários os motivos, né, da disfunção erétil, da dificuldade de ereção. Desde questões psíquicas, como questões psíquicas e fisiológicas, ou fisiológicas, que fatalmente vai comprometer psiquicamente, tá? A parte psicológica também fica comprometida. Por quê? Porque a ereção para o homem é uma coisa muito ligada com o poder, né? Então, assim, a questão, a gente fala, né, até a questão do falo, uma coisa falocêntrica, que tem a ver com o poder. Então você imagina um homem que começa a ter uma disfunção erétil, uma dificuldade para ter ou manter a ereção, como é que fica a cabecinha dele? Né? Independente do motivo. Então assim, bastou falhar uma vez, ter uma dificuldade uma vez,
que você vai ter a probabilidade de falhar em outras, porque a cabeça fica ali minhocando, sabe? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir manter? Será que eu vou conseguir satisfazer minha parceira? E fica uma preocupação muito grande, né? E mostrar para outra pessoa a questão do poder, que é relacionado à ereção. E muitas vezes o homem deprime com isso, tá? Então, motivos, pode ser desde criação, de aprendizagem, como é que foi a questão da sexualidade na vida dessa pessoa, como também algumas doenças, né? Tem homens que descobrem que tem diabetes quando apresenta uma disfunção erétil, tá? Então, assim, muitos homens acabam tendo uma disfunção erétil, vão ao médico, né, fazer lá toda a pesquisa, saber o que está acontecendo e descobre que tem diabetes. Então, diabetes é um dos motivos que levam à disfunção sexual. A pressão alta, como algumas medicações para pressão alta, também compromete a ereção do homem. Algumas medicações, como antidepressivo, ansiolítico, também podem comprometer aí a questão da potência eretiva, entre outros probleminhas de saúde, tá? O alcoolismo a longo prazo também. Então, assim, o diabetes, quando ele está compensado, tratado direitinho, não é motivo, tá? Muitas vezes é quando ele fica descompensado, ou ele está no estágio muito avançado, a pessoa não se cuida, aí ele pode comprometer sim, tá? E aí as questões psíquicas são infinitas, né? Desde problemas relacionados com a parceria, né? O parceiro, a parceira que ele tem, se é uma relação que já está desgastada, se é uma relação que não se tem prazer. Tem homens que apresentam disfunção erétil quando pensam em colocar um preservativo masculino. Você sabia disso? Né? Essa geração de homens mais velhos que não estão acostumados com o preservativo, eles acabam tendo um problema muito sério e eles perdem a ereção na hora de colocar o preservativo, tá? Tanto que assim, é muito alto o índice de DSTs em pessoas da terceira idade, porque é uma geração que não teve esse hábito do preservativo. Se bem que hoje nós temos aí o preservativo feminino, que quem coloca é a mulher. Então, o homem, ele não precisa se preocupar, né, com essa coisa de, opa, agora para, agora coloca, mesmo porque a mulher ela pode colocar antes da relação, ela já pode sair de casa, né, ela já pode, antes de começar as preliminares, já colocar o preservativo para não ter que, na hora, opa, peraí, ou então usar até como um instrumento ali de brincadeira, né? Como é que coloca, brinca com aquilo. Então é uma questão de hábito mesmo, né? Se você que está aí me ouvindo tem dificuldade para usar o preservativo masculino, que perde a ereção, não faça disso um problema, né? E também não vai ter relação sem preservativo. Nos dias de hoje isso é muito complicado. Pede para sua parceira, né? Mesmo porque se você está se relacionando com alguém, você tem que, no mínimo, ter intimidade para pedir para que ela use o preservativo feminino. Ah, mas ela não gosta, ela não aceita, ela tem dificuldade para utilizar, mas já usou? Né? Você tem que tentar pelo menos umas 3 vezes para poder dizer, olha, eu gosto ou não gosto. Porque no começo, de fato, é meio complicado, escorrega um pouco da mão, porque ele é muito lubrificado, mas é uma questão de treino. Tem coisas na vida que só treinando é que você vai conseguir obter aí um resultado legal. Tá? Então, muitas vezes discordância sobre frequência, né? Ah, quando é que eu procuro a terapia sexual? Muitas vezes, ou o homem ou a mulher quer ter mais relação do que o outro, né? O outro tá lá meio para baixo, não tem muita vontade. Não adianta ficar brigando também. Por que é que você não quer ter relação? Né? O que é? Tá me traindo? Tá saindo com outro? Tá saindo com outra? Você não tem mais vontade de, né, de ter relação comigo? Muitas vezes a pessoa, ela nem conversa, ela nem comenta, ela já começa a criar fantasias de que está sendo traído ou traída, de que o parceiro ou a parceira não gosta mais dele ou dela, enfim. Né? Então isso dá margem a criar fantasias mesmo, de que a pessoa pode estar sendo traída, então bate assim um desamor muito grande, a pessoa se sente não amada pelo outro, né, não importante, não interessante, e isso vai baixando a estima desta pessoa que está se sentindo rejeitada, entre aspas. Só que o que a gente percebe é que muitas vezes entre o casal não tem uma conversa,
né? As pessoas têm dificuldade para conversar, porque ou chega acusando, né, ou chega agredindo, que é uma forma de se defender. Se eu estou me sentindo rejeitado ou rejeitada, a melhor forma de eu me defender e de eu sair deste lugar, porque eu tô ferida, né? Então eu vou querer agredir. Então como é que eu vou perguntar? Eu vou perguntar de um jeito agressivo, já vou perguntar acusando. Então neste momento cabe uma terapia sexual, cabe uma intervenção de um terceiro, né, para poder ajudar o casal a estabelecer uma comunicação saudável, né? As pessoas se comunicam, mas muitas vezes de um jeito muito distorcido. Uma pessoa fala uma coisa, a outra entende outra coisa, porque muitas vezes é conveniente ou porque entende distorcido mesmo. Então a terapia sexual, ela vai alinhavando, ela vai ajudando a pessoa a entender o que está acontecendo com ela mesma, porque muitas vezes na ideia da defesa, ela acaba agredindo. E agredindo por quê? Por que está agredindo? Então a terapia, ela vai fazendo essa intervenção e ajudando o casal a estabelecer um diálogo, que é uma coisa muito interessante, tá? Muitas vezes tem aí uma insatisfação com a qualidade de vida. Como é que está a qualidade de vida sexual? Né? Como é que você mede a qualidade da sua vida sexual? Uma boa pergunta, né? Como é que se mede isso? Tem casais que só se beijam e só se abraçam quando estão na cama, né? Única e exclusivamente quando estão na cama. E olhe lá, que muitas vezes quando já não se beijam durante o dia, muitas vezes não se beijam também na cama, ou é aquele beijinho, oi, tchau, né? Só aquela bicotinha, né? Que a Hebe adora dar em todo mundo. Então não necessariamente você precisa ter uma relação amorosa para dar uma bicota, né? Você dá em qualquer um hoje em dia. Então, uma forma que a gente mede mesmo, como é que tá o beijo, né? É aquele beijinho, ou aquele beijo de desentupir pia, sabe? Que língua vai, língua vem. Como é que tá essa relação, né? Como é que vocês se abraçam, namoram? Você fala para o seu parceiro ou para a sua parceira o quanto você gosta dele ou dela, o quanto o seu parceiro, a sua parceira é importante para você. Você fala isso, né? Muitas vezes você fala, não, ele já sabe disso, ela já sabe. Não sabe, a pessoa precisa ouvir. Sabe aquela história, né? Aquela frase de para-choque de caminhão, que você precisa regar a plantinha, é a mais pura verdade. Você tem que regar a plantinha todo dia, porque senão a plantinha morre. E morre mesmo, né? Isso não é brincadeira, é a frase de para-choque de caminhão que eu já li, que mais verdadeira é. Então, regue a sua plantinha, diga para o seu parceiro, para a sua parceira, o quanto essa pessoa é importante para você, né? O quanto ela te ajuda a crescer, o quanto ela te estimula a ir para frente, se isso for uma verdade, né? Mas se a gente não faz esse exercício de reconhecer no outro que o outro tem de bom e que o outro nos dá de bom, fica complicado, né? Muitas vezes você não enxerga nem você mesmo, né? Então isso é uma coisa importante, perceber no outro, elogiar o outro, agradecer, respeitar, admirar. Isso é fundamental numa relação saudável, tá? Muitas vezes também a pessoa ela tem uma dificuldade, né? Essas coisas que eu tô falando são questões aí para você pensar se não vale uma intervenção terapêutica, né? Que hoje, para quem está chegando agora, eu estou falando da questão da terapia sexual. Quando procurar por um terapeuta sexual? Quando eu falo isso, dentro da terapia sexual especificamente, existem algumas técnicas. Para cada disfunção sexual, tem uma técnica, né? Eu falei das disfunções masculinas e eu vou falar um pouquinho das femininas. Então, dentro das femininas, nós temos a inibição do desejo, sendo que o homem também muitas vezes tem inibição do desejo, que é a falta de vontade de ter relação sexual. Então, na mulher isso é uma frequência muito grande, né? Embora hoje muitos homens também tenham apresentado isso, que pode estar relacionado com uma baixa de testosterona nos homens. Nas mulheres pode estar relacionado também
né, a questão hormonal, assim como no homem, né, uma questão hormonal, a testosterona. A mulher, ela pode ter um comprometimento hormonal. O hipotireoidismo, você sabia que é um motivo também para baixar o desejo feminino? Pois é, muitas mulheres aí se descobrem, né, também que tem o hipotireoidismo, aquela tireoidite de Hashimoto, enfim, porque também começa a não ter vontade de nada, desanimada, e uma das coisas que afeta, claro, né, é o desejo, porque a pessoa não tem desejo por nada na vida, o que dirá a sexualidade, né? Então, a inibição do desejo, a anorgasmia, você sabe o que é isso? É aquela mulher que não tem orgasmo durante a relação sexual. Às vezes, ela tem sozinha na masturbação, tá? Mas ela não consegue ter com o parceiro, nem se tocando durante a relação sexual. Então, isso é um comprometimento, né, na vida da mulher. Tem mulheres que fingem, né, que fingem que gozam. Se a mulher é uma boa atriz, ela vai lá gemer, ai, ui, ui, ai, ai, vira os olhinhos, pronto, ninguém vai saber. O homem não tem como saber, né? Então, alguns homens mais sensíveis até percebem que tem uma alteração, porque o homem é ou não é, né? Ou ele tem a ereção, ou não tem como disfarçar, né? Não dá para ser uma coisa meia boca, ou acontece ou não acontece. Agora, a mulher, ela pode disfarçar, né? E tem muitas mulheres, olha, eu atendo muitas mulheres que não têm orgasmo e que mentem para os seus parceiros, e parceiros de anos de convivência, de 15, 16 anos, 17, 20, sei lá, enfim, não é coisa recente não. E isso vai cristalizando e cada dia mais a mulher vai fingindo. E aí, sabe o que eu tenho percebido? Que com essa história aí da pílula azul, né, dos remédios para ereção, do Viagra, Cialis e outras coisas mais, as mulheres se viram aí preocupadas um pouco mais com a questão da sexualidade. Então elas estão indo em busca também, por que ele, né, tem lá a ereção, toma o remedinho e tudo bem, por que eu vou ficar fingindo? Então tem tido uma mudança e isso é muito legal, isso é muito bacana, né? Vamos considerar isso porque é muito interessante essa revolução que vem acontecendo aí na sexualidade. Tá engatinhando, mas tá indo aí a bons passos. Então, muitas vezes a mulher finge que é pro parceiro não procurar outra na rua. O parceiro tá acreditando que a mulher tá tendo orgasmo, né? Boba ela, porque na verdade quem tá enganando, ela não tá enganando o parceiro, porque o parceiro tá lá feliz e sorridente. E ela é que vai ficando cada vez mais angustiada, porque é isso que elas relatam, né? Que toda vez que vai ter relação, é aquela sensação horrível, porque não tem orgasmo, uma coisa cansativa, desgastante, depois bate uma angústia muito grande, porque além de tudo elas fingem para o parceiro que estão tendo orgasmo. O vaginismo, você sabe o que é vaginismo? Vaginismo é quando tem uma contração involuntária da musculatura da vagina. Tá? Então isso é o vaginismo. A mulher, ela tenta relaxar, mas nada acontece, ela fica muito ali segurando mesmo, e é inconsciente, né? Não é assim aquela coisa do pompoar, que a mulher contrai e relaxa a hora que ela quer, não. É uma coisa muito tensa, muito apertada, que não dá nem para o ginecologista fazer o exame, não dá para colocar um dedinho. Então a terapia sexual é muito efetivo nessa disfunção, como em todas as outras, né? Mas é que ela é 100% psicológica, né? Não tem uma questão fisiológica para isso, a não ser que a mulher tenha passado por algum tipo de cirurgia e aí ela tem ali uma cicatriz, alguma coisa, e aí ela acaba tendo uma contração por medo, enfim. Todas essas disfunções que eu estou falando, ela pode iniciar desde a primeira vez que você teve a relação sexual, que você inicia a sua vida sexual, que a gente chama de primária. Secundária, você tinha uma vida sexual normal, né, passando por todas as etapas normal, sem nenhum comprometimento, e ela aparece num determinado momento da sua vida, né, por algum motivo, ela acaba aparecendo, ou é mesmo uma relação desgastada, ou é alguma doença fisiológica que acaba comprometendo a questão da sexualidade,
ou situacional, né? Então é a primária, secundária e situacional. A situacional é exatamente como o nome diz, é por alguma situação. Às vezes não tem ereção com a mulher em casa, mas tem ereção na rua, né? Às vezes não tem, ejacula muito rápido com determinadas parceiras e com outras não. Então isso a gente chama de situacional, tá bom? Muitas vezes também tem a dificuldade com o envolvimento afetivo e emocional. Sabe aquelas pessoas que nunca conseguem se relacionar? Sabe, que não conseguem estabelecer parcerias, que não conseguem se entregar afetivamente? Também é aí um bom motivo para procurar por uma terapia sexual, porque vai tratar essas questões também, né? Que tanta dificuldade é essa para estabelecer uma relação com outra pessoa, né? De se entregar numa relação. Quando parece que está dando certo, a relação acaba, o parceiro, a parceira vai embora, ou então aquela repetição, sabe? Sempre encontra aquela pessoa que faz praticamente igual ao que a outra pessoa fazia, né? Um histórico de traição, às vezes de agressão física, agressão verbal. Então tem uma repetição na história dessa pessoa. Então o que acontece, né? A terapia sexual também atua muito bem nessa área, tá? Então hoje o tema, eu tô falando um pouquinho sobre a terapia sexual, quando procurar por uma terapia sexual. Agora a gente vai para o intervalinho. No segundo bloco, eu vou responder as perguntas, que já me fizeram um sinal ali, que tem um monte de perguntas chegando. Então, eu vou responder as perguntas aí que vocês mandaram, tá bom? Então, aguarda um minutinho. Daqui a pouco a gente volta falando sobre terapia sexual. Só um minutinho. Olá, eu sou Cindy Arada e acompanhe com a gente toda segunda-feira às 11 da manhã o Clique Esporte. Eu e Felipe Vidal, aqui na Clique TV. Olá, eu sou o Dirceu Reiser. Você quer ser o profissional do futuro?
Então não percam o programa O Profissional do Século XXI, todas as terças-feiras, às 16 horas, aqui na Clique TV. A partir de agora, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa Em Forma comigo, Solange Frazão. Estamos aí aguardando você. Quer levar uma qualidade de vida melhor? Aprender o que de melhor você pode fazer para ter um bem-estar mais gostoso na sua vida? Entrar em forma? Aguardo você. Segunda-feira, um beijo, das 2 às 4. Prazer em conhecer Sexo na Web para você. Eu sou Rose Vilela e tô falando sobre terapia sexual para você que está chegando aí agora. Eu vou neste momento responder as perguntas que chegaram aqui, que são bastante, viu? Então vamos lá. Conforme eu for respondendo, eu vou explicando mais algumas coisinhas que você pode procurar por terapia sexual. Eu tenho aqui uma pessoa que mandou, a Karina. Nunca senti desejo pelo meu marido. É possível mudar isso através da terapia sexual? Ela tem 43 anos. Olha, Karina, se você diz assim que nunca sentiu desejo pelo seu marido, seria importante você se questionar, né? Então a terapia sexual, ela vai fazer exatamente isso, que você se questione. Então, na verdade, muitas pessoas têm medo, porque durante a terapia você pode descobrir algumas coisas, né? A ideia é poder humanizar a relação, tá? Mas muitas vezes você vai descobrir coisas, né? Qual o motivo que você nunca sentiu desejo pelo seu marido? É só pelo seu marido? E por outros homens você tem desejo? É importante questionar isso. Você é uma pessoa que tem tendência aí a uma depressão? Pessoa que é depressiva, dificilmente ela tem prazer, né? Dificilmente ela tem prazer pela vida, aquela pessoa que arrasta a vida, o que dirá numa relação sexual. Agora, isto é especificamente com o seu parceiro, né? É uma coisa sua, de vida, você nunca teve desejo por homem nenhum, você tem desejo por outros homens, então seria importante você já ir se questionando nisso. E com certeza a terapia sexual vai te ajudar a encontrar uma resposta, né, para isso e até reverter isso, porque muitas vezes é o medo da entrega, né? Ou então eu uso o sexo como instrumento de bonificação. Então, se você se comportar, a gente tem relação depois, ou ficar ardente de desejo por você. Agora, se você não se comportar, eu não vou querer ter relação com você. E que parceiro é esse, né? Então, assim, quem que é este parceiro que está ao seu lado? É um homem que você conversa? É um homem que você confia, né? Por que você está com ele? O que é boa nesta relação? Então, vai pensando sobre isso, mas com certeza a terapia sexual vai te ajudar muito nisso. Bom, eu tenho outra aqui, que
aqui é da Ivone, ela tem 29 anos. Acho que o meu namorado não gosta de mim. Ele não consegue ter ereção durante a relação, mas às vezes em que dormimos juntos, durante a noite, percebo que ele está com o pênis duro. Pois é, minha querida, isso é um mecanismo muito natural nos homens, acordar, né, ou durante a noite ter ereções espontâneas. Isso não quer dizer que ele não gosta de você ou que ele está tendo sonhos eróticos. Pode até ser que ele esteja tendo sonhos eróticos, mas tem uma coisa do mecanismo masculino que faz com que ele tenha ereções noturnas, né? Ou então que ele acorda com aquele pênis duro, mas que é um reflexo de vontade de fazer xixi. Sabe que as pessoas falam, é o tesão do xixi? Pois é, ele vai, faz xixi, muitas vezes fica difícil, porque a hora que o homem tem ereção, fecha ali o canalzinho da micção, que é do xixi, porque está pronto, o pênis está pronto para ejacular, na verdade. Então, às vezes, ele tem que esperar, relaxar um pouquinho para poder conseguir sair o xixi. Mas isso não quer dizer que ele não gosta de você, tá? Então, ele pode estar tendo dificuldade de ter ereção, muitas vezes até porque ele gosta muito e ele fica tão constrangido, tão atrapalhado, tão, né, sei lá o que, aí, por que ele vai perder a ereção? Você também não fala a idade dele, que seria importante, porque a dificuldade de ereção pode ser emocional, mas pode ser também fisiológico, né? Ele pode estar com algum comprometimento fisiológico, tá? Mas só o fato dele acordar aí com o pênis ereto, ou não acordar, mas você perceber que ele tá com o pênis ereto, isso quer dizer que ele dificilmente vai ter algum comprometimento fisiológico, porque esse é um dos dados que a gente tem para saber, né, para ter uma noção se é fisiológico ou psicológico, tá? Mas a gente sempre encaminha para o urologista para tirar a dúvida. Tá chegando mais uma perguntinha aqui, só um segundinho. Peraí. Aqui diz assim: olá, Rose. Nunca usei o preservativo feminino. Vem com indicação completa? É fácil de seguir? Essa aqui é a Silvia, ela tem 33 anos. Olha, Silvia, na embalagem, se você assistiu o programa, clica lá na TV UOL, coloca lá Prazer em Conhecer, ou Rose Vilela, com 2 L's no Lé, e você assistiu o programa que eu falei para os adolescentes, lá eu ensino como usar o preservativo feminino. Mas na embalagem do preservativo, vem explicando como é que utiliza, tá? Então, você pode comprar o preservativo aí, tranquila, ou pegar em algum posto de saúde, que tem postos de saúde que distribuem gratuitamente o preservativo feminino. Ele é muito gostoso, né? O toque, a sensibilidade, ele é bem lubrificado. Você pode colocar, mas você tem que tentar umas 3 vezes para dizer se gosta ou não, porque no começo é meio complicado ali para colocar, para introduzir. Só um minutinho que tá chegando mais perguntinha aqui. Obrigada, Marcelo. Tá, então assim, não é difícil, mas é uma questão de treino. Então não tenha receio, não. E não tenha receio, né? Não tenha vergonha. Tem mulheres que não utilizam porque morrem de vergonha. Não, né? A mulher hoje tem que ser aí mais ousada. É isso que faz a diferença, a ousadia da mulher. Então a mulher ela tem que sair da conchinha, tem que ser mais ousada mesmo, tem que mostrar ao que veio. Então seja ousada, né? Usa o preservativo feminino, você vai ver, é muito bom, é muito confortável, é muito gostoso mesmo, tá? Olá, Rose. Essa aqui é do Adilson. Ele pergunta assim: por que as pessoas têm medo de procurar terapia? Por que não acham que todos podem se beneficiar desse processo de autoconhecimento? Pois é, Adilson. É verdade, muitas pessoas têm medo sim de procurar por terapia. Porque às vezes a pessoa ela vai descobrir coisas lá das profundezas e que ela não quer olhar para isso. O benefício
são enormes, né? A terapia é um autoconhecimento. Então, quando a pessoa ela vai para a terapia, ela vai descobrir coisas, ela vai descobrir por que ela tem determinado comportamento, ela vai entender muitas vezes que isso tem a ver com as crenças dela, com as coisas que ela acredita, com as coisas que ela aprendeu, com a forma que ela foi criada. Então, muitas vezes a pessoa ela tem medo, né? Outro dia, o paciente falou, mas é que eu tenho medo de odiar a minha mãe. Olha, isso é um mito, gente, que as pessoas falam. A primeira coisa que você odeia é mãe e pai, né? Que você tem que matar psiquicamente mãe e pai. Não necessariamente é isso, né? Você não vai odiar, você vai entender porque que seu pai e a sua mãe agiram do jeito que agiram, né? E você vai entender que esses são seus pais e que eles te deram o que eles puderam dar. E que com certeza foi na tentativa de dar o melhor. E os seres humanos erram, acertam, muitas vezes pelo excesso, né? Acabam aí comprometendo. De fato, tem a ver com a sua criação. Muitas vezes a pessoa ela não quer olhar para isso, né? É um medo mesmo. E de fato os benefícios são enormes, assim, não tem nem como descrever. São enormes, é um crescimento pessoal, a pessoa ela deslancha. Muitas vezes ela vai em busca de uma terapia sexual, mas ela deslancha em outras áreas da vida. Ela deslancha profissionalmente, afetivamente, com a família, com os filhos de uma forma geral, porque a pessoa ela vai para um autodescobrimento mesmo, tá? Bom, aqui, Rose, você atende em consultório, é da Cris. Eu atendo, Cris, depois se você quiser aí saber dos meus dados, você pode entrar no meu blog, que é Rose Vilela, com 2 L's no Lé, Blogspot. Lá tem todos os dados, tem endereço do meu consultório, telefone, você pode entrar lá, tá? E aí você entra em contato comigo, enfim, tá bom? Tem outra aqui, da Adriane. Não tenho perguntas, quero apenas deixar público, muito obrigada, Adriane, a admiração pelo seu trabalho. Parabéns pela desenvoltura e firmeza demonstrada nos seus programas. Um beijo e mais sucesso para você sempre. Adriane, muito obrigada, fico super feliz, muito lisonjeada aí pelo seu elogio, obrigada mesmo. Tem outra pergunta aqui do Antônio. Ele tem 33 anos. Tenho ereção, mas não consigo ejacular durante a relação. Tenho ereção, mas não consigo ejacular durante a relação. Preciso me masturbar depois. Bom, isso que você está falando é uma disfunção sexual masculina também. Que eu acabei não comentando, porque eu falei que durante aí algumas perguntas eu até imaginei que pudesse aparecer. Isso chama ejaculação retardada, né? Não é retardada porque ela blá blá blá, não, viu? É retardada porque ela demora, ela não acontece durante o ato sexual. Então muitas vezes tá ligado a alguma crença que você tem. Pode ser que você tenha medo de engravidar a parceira, isso também pode acontecer. Muitas vezes a pessoa ela tem ali uma dificuldade com a questão da orientação sexual, né? Muitas vezes por questões sociais, da família, da religião, a pessoa ela tem ali uma questão homoerótica e ela acaba se relacionando de uma forma hétero. E aí ela não consegue também ejacular, tá? Não que isso seja aí condição, tá? Mas eu tô dizendo assim das minhocas que podem surgir para que façam que o homem tenha dificuldade para ejacular. Isso é uma questão para terapia sexual, sim, tá? Isso aqui é até meio parecida com a outra perguntinha. Adoro o meu marido, mas já há um tempo não tenho mais vontade de ter relação sexual com ele. Tenho preferido me masturbar. Isso aqui não colocou o nome. Bom, mas enfim, quando você prefere se masturbar numa relação, a masturbação ela é uma coisa muito saudável. Mesmo depois que você tem um parceiro, uma parceira fixa, a masturbação é uma coisa muito saudável, né? Não tem nenhum problema
Muitas vezes a pessoa ela fica escandalizada, eu peguei meu marido, a minha esposa se masturbando. Então, uma coisa assim que pode dar crise, né, nos relacionamentos é quando a mulher aparece com um vibrador em casa, o homem fala, tá me trocando por uma borracha, né, por essa coisa, e muitas vezes entra em crise mesmo. Então, você tem que ver o que está acontecendo, por que você está preferindo se masturbar, porque quando é uma preferência, quando você faz disso de vez em quando, enfim, tem um desejo aí, você tem uma vontade, é um ato autoerótico, não tem problema nenhum, mas quando tem esta preferência ao seu parceiro, então você tem que ver, porque pode estar tendo algum comprometimento sim, tá? Pode ter um comprometimento sexual, uma dificuldade aí na relação, por que está melhor se masturbando do que com o seu parceiro? Uma das coisas que eu percebo muito em terapia sexual é que as pessoas não conversam, né? As pessoas não têm intimidade, então elas acham que ficar pelada uma na frente da outra é intimidade. Isso não é intimidade, minha gente. Né? Ficar pelado é ficar pelado, é mostrar o corpo, do jeito que a gente vê. Isso não é demonstração de intimidade, porque eu sou desinibido, isso e aquilo. Não, intimidade é conversar, é olhar no olho do outro e falar o que sente. Mas essas conversas também não podem acontecer na cama, na hora que está tendo relação, né? Porque aí também é bem broxante. Você tem que conversar uma outra hora. Olha, vamos sentar, vamos conversar. O que está acontecendo com a nossa relação? Vamos fazer um balanço, né? Sabe aquela coisa que os supermercados fazem? Vamos fazer um balanço, né? De como é que tá o saldo, o que está faltando na nossa relação, o que está sobrando, o que está legal, o que a gente pode melhorar. Vocês podem ter um plano em conjunto, né? Vocês podem estabelecer metas mesmo. Volta a namorar, né? Volta a erotizar a relação. Isso é importante, porque muitas vezes com o tempo isso vai se perdendo mesmo, uma coisa meio comum de acontecer. As pessoas elas vão perdendo a erotização da relação, vira quase que irmão, né? Porque aí tem outros objetivos na vida e aí isso se perde, né? Então a terapia sexual também ajuda nisso, que é para poder estabelecer aí, né, já que você diz que adora o seu marido, mas também como é que é? Já virou irmãozinho, não virou? Dá para resgatar a questão aí do desejo, da vontade? Que você se masturba, adora o marido, o que tá, né? Que grau é esse de adoração que você tem por ele? Tenho 46 anos, tenho relação desde os 16, mas nunca tive orgasmo. Puxa vida, então são 30 anos aí sem orgasmo, né? O que acontece? Isso a gente chama de uma disfunção sexual primária, que provavelmente está ligado com a criação que você teve, por alguma situação traumática que você teve. Às vezes a gente fala assim, trauma, não necessariamente precisa ser um abuso sexual, uma tentativa ou algo assim. Às vezes são coisas que você ouviu, sabe, uma desconfiança, a entrega, porque o orgasmo é entrega. Então se você tem dificuldade de ter orgasmo, então você tem dificuldade de se entregar. Geralmente essas mulheres são mulheres muito controladoras, que querem controlar tudo o tempo todo. A gente tem um monte de pergunta aqui, eu não vou conseguir responder todas porque o nosso tempo está acabando, mas eu vou tentar aqui na medida do possível. Deixa eu dar uma selecionada, porque tem algumas que são meio parecidas, então eu vou selecionar algumas e tentar responder aqui. Deixa eu ver aqui. Tenho 16 anos e tentei ter relação com meu namorado e não consegui. Além de ter sentido muita dor, outra coisa, ainda não menstruei e sinto muita dor na barriga. Então ela tem 16 anos, já tentou ter relação, mas não conseguiu. Além de sentir muita dor, né, durante aí a tentativa, ela ainda não menstruou. Bem, o que pode acontecer? Tem uma síndrome que chama síndrome de Rokitansky, que são meninas que nascem sem vagina. Vagina é o canal, né, por onde entra o pênis,
por onde sai o bebê, por onde sai a menstruação, e tem meninas que nascem sem o canal, né? Sem a vagina mesmo. Anatomicamente, externamente é perfeito. A vulva, os grandes lábios pequenos, clitóris, a entrada, né? O introito ali vaginal é perfeito, mas a única coisa que não tem é o canal. Então, muitas vezes as meninas, e aí você está relatando, você teria que pedir para o seu médico para fazer um ultrassom e também uma ressonância magnética para ver se é o seu caso ou não. Tem solução, você não precisa se preocupar. E como é uma síndrome, ela tem aí um conjunto, né, de sinais. Então, muitas vezes, quando é a síndrome de Rokitansky, não tem útero, né? Muitas vezes não tem um rim também. Mas assim, a pessoa, vida normal, tá? Parece assim, vida normal, né? Como assim? É possível fazer uma cirurgia, então reconstrói o canal, né? Aí a vagina, então faz a reconstrução. Ou tem os tratamentos que você vai dilatando aos poucos, você vai colocando umas prótesezinhas que começa desde pequenininha e vai aumentando gradativamente. Isso é um pouquinho mais demorado e um pouquinho doloridinho, mas é possível também sem uma intervenção cirúrgica. Agora tem casos que tem que partir para cirurgia mesmo. E aí a pessoa ela pode ter vida sexual normal, tá? Como você fala que sente dor, então é importante ver, né, se é o caso de ter mesmo essa síndrome, tá? Então conversa com o seu médico, peça para ele fazer aí uma ressonância magnética. Hospitais em vários lugares fazem esse tipo de tratamento, essa reconstrução vaginal, tá bom? Então é importante investigar, porque isso que você está falando pode ser aí uma questão muito simples de um vaginismo, né? Como você tem 16 anos e não menstruou ainda, pode ser que você tenha aí um outro comprometimento que é importante e vale a pena fazer uma investigação mais aprofundada. Meu parceiro sempre quer fazer sexo anal. Eu tenho nojo, acho que pode sair fezes durante a relação. Afinal, lá foi feito para sair e não para entrar. É Joyce, ela tem 26 anos. Joyce, isso também é uma inadequação, né, sexual. O parceiro quer uma coisa e o outro não quer corresponder àquilo. O que você pode fazer é assim, é claro, tem história da pessoa ficar muito contraída, muito retida e não conseguir a penetração. Então o ideal é que lubrifique bastante a região, tá? Anal, para poder tentar. Que você tenha defecado antes, né? O ideal é que você não esteja com o intestino aí sem ter ido ao banheiro, porque de fato pode sim sair uma sujeira. Mas se o seu parceiro ele tá querendo, ele deve saber que de fato o ânus sai fezes e que pode realmente sair alguma sujeirinha ali, tá? Então assim, algumas dicas estar com o intestino vazio, né, que você tenha defecado antes de ter relação, que se use o preservativo e que vá aos poucos. Use muito lubrificante, porque o ânus, diferente da vagina, ele não tem a lubrificação natural que a vagina tem. Então você tem que lubrificar e muito bem lubrificado. E pedir para o seu parceiro ir aos pouquinhos, né, dilatando. Então primeiro coloca um dedo, depois 2, depois 3, depois coloca o pênis. Vai devagar, mas o ideal não é que coloque e tire correndo, não. Coloca e deixa, porque vai chegar uma hora, porque o que acontece com o músculo do ânus? Quando tem alguma coisa que cutuca, a primeira coisa como reflexo é contrair. Então, colocou, aguarda um pouquinho, que vai relaxar, tá? Então, vai colocando aos pouquinhos e não coloque e tira. Coloque e deixa, relaxa, espera relaxar. Coloca mais um pouquinho, relaxa. Você vai ver que é legal e que é possível ter orgasmo, né? Prazer com sexo anal, sim, né? Como disse a Sandy, é possível, tá bom? Gente, tem mais um monte de pergunta aqui. Eu vou sempre fazer esse bate-bola com vocês. Provavelmente uma vez por mês eu faça isso, além dos outros programas. Fique acompanhando, mande suas perguntas. Você pode participar, mandar antecipado pro prazer em conhecer @clicktv.com.br, tá bom? Semana que vem eu estarei aqui com você ao vivo às 21 horas. Prazer em conhecer. Até semana que vem.